Olá a todos, bem-vindos à nossa segunda reunião do condomínio. Estamos bem a tempo e sem atrasos. Comigo, ao meu lado esquerdo, tenho a doutora Maria Inês Antunes, nutricionista. Olá, Inês. Olá a todos. Ao lado esquerdo, e sem ordem de preferência política, o doutor Pedro Ferreira, o nosso empresário de sucesso da nossa farmácia do condomínio, a farmácia Almeida, em Campo Torico. Olá, Pedro. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Olá, boa noite. E no final temos a metade que falta para os Twin Dogs, o doutor João Vasco Barreira, E acertou o nome. oncologista médico. Nós estamos aqui num dia acelerado, mas vamos rapidamente fazer um ponto de ordem nesta reunião de condomínio. Hoje temos a nossa Nutri, temos também um farmacêutico e um oncologista. Para além do mais, eu sou médico de família. Vamos falar hoje de temas bastante importantes: nutrição, prevenção e cancro. Começo agora com a nossa estreante nas reuniões do condomínio, porque ela já assinou a ata antes mesmo de começar a reunião. Inês, nutrição tem um papel fundamental quando falamos de prevenção. No mês de outubro, onde estamos, e caminhamos para o mês de novembro, são meses que são marcados por bandeiras para a prevenção do cancro da mama e cancro da próstata. Nutrição e cancro têm uma relação direta? Pedro, assim, mais direto é impossível de haver ligação entre estes dois temas. De facto, eu gosto muito de abordar o doente em 4 fases da nutrição, ou seja, a fase da prevenção, como tu estavas a dizer muito bem, a fase do próprio diagnóstico, quando o doente recebe aquele diagnóstico, neste caso, na oncologia, e depois, entre o diagnóstico e o tratamento, toda a nutrição aí começa a mudar, é todo um choque, é uma mudança de vida, e depois do tratamento até à parte do pós-tratamento. Ou seja, o doente passa por todas estas etapas e a nutrição tem que estar sempre no antes, no durante e no pós. Obviamente, na prevenção ajuda muito sempre que nós estamos muito mais informados desde sempre, e isto é parte muito da educação alimentar, passada nas escolas, desde as crianças, adolescentes, jovens adultos, sempre que nós formos procurando a norma ponderalidade e conseguirmos procurar toda a composição corporal mais saudável, nós sabemos que está diretamente relacionado com complicações ou não, no caso de qualquer doença. Foi uma resposta, eu acho que ela estreou-se muito bem, a nossa doutora Maria Inês, nas reuniões de condomínio. Pegando naquilo que disseste e dizendo que de facto a nutrição é um pilar essencial ao nosso bem comum como cidadão e como seres, eu pergunto-te, Pedro, na farmácia é um elo bastante importante e é um elo de ligação também aos cuidados de saúde primários e secundários, vulgo hospitais ou hospitais privados, independentemente dos cuidados públicos ou privados, eles são sinérgicos, não entremos por aí. Nutrição e a parte de suplemento alimentar, que muitas vezes vos é perguntado, é uma questão do dia-a-dia. Eu sou vegano, vegetariano, carnívoro e outras opções que eu não sei, não vou entrar muito no campo da doutora. Como é que eu posso, como farmacêutico, como elo essencial de agente de saúde, ajudar o meu cliente, paciente, numa nutrição que se diz ou que se quer menos industrial, com menos plástico, mas também em prol da saúde do doente ou cliente? Olha, Pedro, eu acho que tocaste num ponto importante. A farmácia, estando próxima, o papel fundamental e o pilar fundamental onde tem de ajudar é, diria, o chamado coaching alimentar. Porque, efetivamente, e eu penso que aqui, provavelmente, a Inês concordará comigo, esta reeducação alimentar exige que as pessoas contactem várias vezes o profissional de saúde, a nutricionista, a farmácia, que por norma são aqueles que estão mais próximos e mais disponíveis, e é uma correção de comportamentos normalmente que nós apanhamos. Tomaríamos nós que conseguíssemos atuar sempre na prevenção, e de facto às vezes conseguimos. A suplementação também é e deve ser prevenção, não é? Pensamos, por exemplo, na suplementação de ômega 3, por exemplo, tão importante, com todo o papel que tem fundamental, saúde cardiovascular, prevenção do stress oxidativo, quer dizer, há aqui uma série de coisas que podem e devem ser prevenidas, mas sobretudo agentes de mudança de comportamento. E para mudarmos comportamento, por exemplo, deixar de fumar ou tomar nota de termos uma alimentação mais saudável, são tudo comportamentos que exigem seguimento, que exigem muitas vezes repetição daquilo que é comunicado até que efetivamente o comportamento se modifique. Portanto, eu diria que a farmácia é sobretudo aqui um agente de educação e de mudança também no campo alimentar.
Meu Deus, eu não diria melhor, eu assino por baixo e sem caneta. É telepático quase. João, vou-te fazer uma pergunta que é bastante objetiva e até porque, sendo tu oncologista médico, não me vais deixar ficar mal. Cancro da mama e cancro da próstata. Sim. Qual é a ligação entre uma nutrição que se diz mais mediterrânea, uma dieta mais mediterrânea, ou não? Qual é o papel da dieta mediterrânea na etiologia, eu disse uma palavra bastante, na criação ou no maior número de casos de cancro da mama? E Então da vamos próstata? desconstruir aqui um bocadinho. Talvez se há ou não aqui um impacto de uma nutrição menos regular e no cancro da mama, que nós estamos no outubro rosa, ou então no cancro da próstata, falamos de um Movember. Há aqui uma correlação que nós não podemos esquecer de todo, porque nós temos no nosso intestino quase o nosso segundo cérebro, digamos assim. Há um eixo que é indissociável, que nós não podemos separar. E sem dúvida Até que porque há nascença, em termos cérebro, biológicos sim. e efetivamente a parte da serotonina, se vamos pela parte mais química da coisa. Mas sem dúvida, a dieta mediterrânica, e a doutora está aqui, vai falar melhor do que isso do que eu, é muito importante e é das dietas mais preconizadas do ponto de vista de rigor nutricional, de impacto benéfico para a nossa saúde. E uma má nutrição é um fator de risco para nós possamos, juntamente com outros, como é óbvio, possamos mais tarde vir a desenvolver qualquer tipo de cancro. Claro que falamos de cancros mais ligados à parte intestinal, falamos de esófago, estômago, coloretal, mas é um fator de risco para também potencialmente todos os outros. Não nos podemos esquecer que é um somatório de fatores, a nossa idade, o nosso comportamento com o nosso meio ambiente e a nutrição. A nutrição é muito importante. E aquilo que perguntaste há bocadinho ao Pedro, sem dúvida, quando uma pessoa, e é aquilo que ainda estava a falar há bocadinho, quando uma pessoa é diagnosticada com um cancro, preparar a parte nutricional, ver se existe, sinalizar se existe algum déficit antes de começarmos o tratamento, vai ser muito, muito importante. Porque se houver algum déficit, complementar esse déficit para que durante o tratamento nós não consigamos ter aqui um dropout, ou seja, que a pessoa consiga aguentar o tratamento e que não se consiga fazer pausas decorrentes deste mau suporte nutricional. É muito importante. E com o muito importante me fico. E agora, eu vou-vos perguntar aos três, mas é melhor aqui a nossa Nutri, porque a nossa Nutri tem de facto uma resposta na ponta da língua, eu creio. E atenção, as perguntas não são combinadas. Lá para casa, a ERC está aqui bem, não está camuflada, mas está atestada. Falamos de educação na saúde, nas escolas, nos colégios e nas escolas públicas. É essencial, até porque na nossa geração, a nossa educação ou saúde escolar seria em casa. Os nossos pais eram os nossos educadores para a questão nutricional. Então eu e o João, que somos flavienses, talvez o pastel de chaves fosse mais um incremento. Quantas vezes tive que deixar o Pedro na cozinha sozinho, fechado, para não comer mais e eu fugir de lá direto? Está certo. Ou então, no final, no meio da manhã no liceu, era uma sandes de queijo ou de fiambre, era um pastel de chaves lá dentro. Portanto, Exato. a Nutri aqui não está a gostar, mas meia culpa. Mas agora, falando a sério, a educação na escola e saúde escolar, quando falamos de nutrição, é recente. De que forma é que as novas gerações poderão melhorar os seus comportamentos alimentares que nós, nas nossas gerações, não o fizemos? Exato. É assim, felizmente já é um tema que já está a ser muito, muito abordado nos últimos anos. E há cada vez mais nutricionistas a ter esta educação alimentar mesmo nas escolas, com atividades desde muito novos até a idade de pré-adolescência. Isto já muda muito também a visão das próprias crianças, Sim. até que são as próprias a dizer aos pais o que é que devem comer ou não. Até vemos situações destas. Agora, de facto, eu penso que também, por muito que alguns pais queiram mudar e até estejam mais atentos a este tema da alimentação saudável e tudo mais, muitas vezes também há a influência do núcleo de amigos da própria criança, na própria escola, porque a verdade é que, repara, se nós até temos cuidado, dizemos, ou leva na marmita uns laticínios, umas peças de fruta, que sei aquilo que sabemos que certamente conduz um crescimento saudável, mas se todo o grupo de amigos tiver uma série de chocolates ou mesmo croissants, a explotar. Ou seja, Escondam os croissants de Pedro Barreira. já passámos por isto e obviamente não quer dizer que hoje não aconteça. Obviamente Sim, que acontece. claro, Estou a dizer é que acaba por ser um desafio maior. Agora, o ponto positivo no meio disto é que
as próprias cantinas já costumam ter outro tipo de snacks, que já são mais interessantes a nível nutricional. Portanto, isso também já é uma abertura para um tema muito mais interessante de escolhas alimentares já desde muito novos. Certo. Portanto, eu penso que o caminho está lá. Está a começar a ficar... Claro que isto demora o seu tempo, não é? Mas já está muito melhor do que se calhar há 30 anos digamos atrás. que agora já há um processo, ou então politicamente, e os agentes de saúde, políticos já e está a haver governamentais, há já um plano traçado, pelo menos melhor do Mais que havia sim, antes. sim. Ok. Sim. Isso é muito bom também. E com isto, é uma pergunta que eu te quero fazer, Pedro, tem mais a ver com a gestão de saúde. O medicamento, quando chega ou quando é aprovado, passa por imensas fases do acesso ao medicamento. O medicamento é também feito através de fragmentos e de partículas, sendo elas também alimentares algumas ou alguns excipientes. Como é que eu, neste caso tu, como farmacêutico, te ligas à parte do acesso ao medicamento, sabendo que a farmácia e a indústria farmacêutica usa muito dos recursos que há à disposição dos agricultores e afins, que também há não é extravio, porque eles têm que ser formulados e têm que ser comercializados, mas há um aumento do custo dos recursos, água e outros, na fabricação de medicamentos. Sim, o tema da sustentabilidade neste momento é um tema global e quem não tomar atenção a esse tema está pura e simplesmente fora do mercado. Portanto, cada vez mais se nota que a indústria farmacêutica tem uma atenção redobrada sobre o tema da sustentabilidade, que tem um cuidado acrescido com os próprios ingredientes que coloca, mas mais na parte até da suplementação. Porquê? Porque a parte do medicamento, de facto, as quantidades são medidas ao milímetro. É tudo estatístico, é tudo muito científico. Estou-me a lembrar, por exemplo, do caso em que nós temos de ter atenção redobrada, tudo o que contém a lactose e os intolerantes à lactose, certo, para dar apenas um exemplo. Mas esta questão da educação alimentar, eu diria que, sim, há uma parte que está feita, mas há outra que permanece complexa, na minha opinião. Porquê? Porque nós hoje em dia temos o problema que tínhamos, é o contrário do problema que tínhamos há 20 anos atrás. Temos excesso de informação, mas não temos a chamada curadoria da informação. Quem é que nos diz a nós que o que lemos está certo ou está errado? Não é mais? Portanto, diria que, mais uma vez, o papel que a farmácia tem, que o balcão da farmácia tem, é este papel daquilo que hoje está tão em voga em tantos setores, que é a curadoria e a personalização. Nós somos agentes equilibrantes do excesso de informação. Porquê? Porque toda a gente conhece a roda dos alimentos, toda a gente pesquisa o Google antes de vir à farmácia, às vezes até antes de preparar um alimento, mas não tem ninguém que seja o árbitro desse excesso de informação, diria dessa avalanche de estímulos que hoje em dia há. E começando pelos jovens. Os jovens veem as coisas nos TikToks da vida, nas redes sociais. Cada vez mais, sim. Mas lá está, cada vez mais o excesso de informação tem cada vez mais lixo associado. Eu diria que quase que hoje vivemos um mundo onde é ao contrário. 80% do que lemos temos que ter a dúvida, temos que ter sentido crítico, e é mais uma vez a farmácia, o nutricionista, o profissional de saúde, o médico, que tem que fazer esta calibração da informação para que as pessoas façam sempre as escolhas certas. E elas são simples. No caso da prevenção da doença oncológica, simples. A Inês completará aquilo que eu vou dizer, mas uma dieta rica em fibras, evitar o excesso de carnes vermelhas, sobretudo as carnes gordas, não é? Os enchidos, que tanto gostamos, prevalecer a fruta e o legume, seja ele qual for na nossa alimentação, são coisas de um bom senso tão básico, mas que fazem tanto a diferença no nosso dia-a-dia, associadas a um estilo de vida saudável, ao exercício físico, a dormir a tempo muito e horas, importante, largar sim. o telemóvel, Verdade, os Instagrams da vida e ir dormir quando é para ir dormir. Isso é tão importante, e nunca é demais insistir com as pessoas que, de facto, é um passo importante na prevenção, mas se então já recebemos o diagnóstico que é absolutamente traumatizante e que nos vai recalibrar toda a nossa vida, diria que é muitas vezes o sinal de alarme para que cessem os estilos de vida autodestrutivos e que comecem o estilo de vida mais construtivo, mais centrado em nós próprios e no nosso equilíbrio, para que possamos ter o melhor de nós próprios, na nossa saúde, e dar o melhor de nós próprios aos outros. E aí a farmácia é fundamental. Eu acho que esta pergunta resumia um bocadinho tudo. João, eu vou-te fazer uma pergunta um bocado polémica. Vamos a isso? Nós vamos gostar, vamos concorrer com o Secret Story. Bora lá. Não raras vezes chegam às tuas consultas: doutor, eu não quero fazer quimioterapia, doutor, eu não quero fazer radioterapia, porque eu vou fazer uma dieta XY, porque aquele alimento vai curar o meu cancro. Recentemente vimos uma antiga top model, atriz de Hollywood também, a reiterar que não quis fazer ciclo de quimioterapia porque o seu cancro da mama
se curou com, atenção, curou em aspas, com uma dieta XYZ. Certo. É comum e qual é a resposta que o profissional de saúde deve dar? É tão importante isso que acabaste agora mesmo de dizer. Ainda não é comum, mas começa a ser cada vez mais discutido uma cura milagrosa, se é por um chá, se é por uma comida, se é por um estilo de vida mais adaptativo a algo que não é concreto, que não é palpável. E nós temos que ir devagarinho desconstruindo toda aquela desinformação que foi feita por talvez meses, anos de pesquisa completamente errónea. Temos que explicar os benefícios, os malefícios. Claro que nem tudo é inócuo, tudo tem um potencial efeito adverso, mas não nos podemos esquecer que a oncologia é feita com base científica e com ensaios que foram feitos, que tiveram muito e muito tempo e muitos profissionais de saúde dedicados aos mesmos, e nós fazemos, quer em Portugal, quer no resto do mundo, oncologia baseada em evidência. E é isso que trazemos à nossa população em geral. E do dia a dia nós tentamos desconstruir esses mitos e explicar que afinal não é bem assim, e temos que explicar as vantagens de fazer, as desvantagens de não fazer, sendo que a pessoa tem consigo a informação é poder, e decide com o conhecimento informado que tem naquele momento. Mas eu vou-te fazer então uma segunda pergunta. Achas normal então o espalhar essa desinformação e essas dietas milagrosas? É preciso ter cuidado, ou seja, acaba por ser um padrão que nós não conseguimos ter controle de tudo, quer por causa das redes sociais, e todos nós vemos TikTok, Instagram, Facebook, ou até eu passo a palavra, o meu vizinho fez isto, vê se funciona contigo. Eu às vezes não vejo mal nisso, desde que não seja excessivo. Ou seja, às vezes é por bem, nós temos que explicar. Cuidado, por maior bem que queira aquela pessoa, temos que ver de onde é que isso vem. O que é que está por detrás disso? Tentar às vezes desconstruir a informação que a pessoa tem naquele momento e pensar, onde é que eu ouvi falar disso? Tem alguma fundamentação? Tem algum base, algum ensaio clínico? Claro que na maior parte das vezes não tem, mas tentar chamar a evidência à pessoa e explicar, ok, nós estamos a lhe propor o melhor tratamento que nós sabemos com base em evidência científica. E na grande maior parte das vezes funciona. Claro que é como eu te digo, a informação é poder, e em último caso, a informação e a decisão é feita pela parte da pessoa, se estiver no âmbito das suas qualidades mentais, como é óbvio. Portanto, é ir passo a passo, desconstruir a informação, e é quase aqui uma dança a dois. Não digo um tango, mas é uma dança moderna que é preciso ser dançada contemporânea. E com jeitinho. Se me permites só Claro que acrescentar, sim. porque acho que este tema é muito importante o que estamos a dizer, porque a teoria científica significa séculos de evolução, e diria que é o topo da evolução humana, como um todo e enquanto civilização. Porquê? Porque enquanto que a evidência científica, onde se baseia a medicina, é feita com base em estatísticas, em grandes populações, um ensaio clínico tem facilmente 1000 doentes, 2000 doentes, ou seja, nós temos um número de pessoas suficientes para nos dizer que isto tem uma probabilidade de acontecer assim. Todos estes casos que surgem nas redes sociais são chamados casos anedóticos, não de anedota de ter piada, Claro. mas anedóticos porque são um que acontece num milhão, e até pode correr bem, só que hoje em dia subverte-se esta questão, que é, enquanto um caso anedótico é visualizado por milhões, a teoria científica só está ao alcance de quem, como o João e o Pedro, queimaram as pestanas para, hoje em dia, terem a carteira profissional e serem médicos. Ou seja, já digeriram toda a informação científica e têm o conhecimento baseado em grandes populações de pessoas que tiveram estas doenças, que foram tratadas com estes fármacos e que tiveram este resultado. Portanto, é preciso desconstruir o que eu diria que é extremamente perigoso, que é acreditar no caso anedótico, aconteceu quase que por acaso, Certo. contra aquilo que levou vários anos a investigar, vários anos a perceber, seja um fármaco, seja uma terapia de outra natureza, mas quer dizer que sabemos que é um percurso que tem alta probabilidade de atingir aquele fim específico, no caso, o que todos desejamos, que é a cura. Claro que sim, e nem mais. E na medicina, nem nunca nem sempre, há casos que nem o próprio médico ou o cientista farmacêutico, quem quer que seja, consegue explicar. Depois disto, eu vou fazer a pergunta pela qual acho que toda a gente ansiava, Oh, meu Deus. à nossa Nutri. Ui, Dicas Toda a gente. para uma dieta anti-inflamatória, não digo anticancerígena, mas Claro. para combater as alterações ao nível dos nossos genes. essencialmente, Pedro, como nós falámos muito no início, a prevenção parte muito por termos a tal dieta mediterrânica que nós estivemos a falar durante este tempo. E o que é a dieta mediterrânica? Assim, muito rápido. Muito É bom rápido. ser português. Ainda Exatamente, é bom ser exatamente. Ou seja, português. é basicamente uma dieta que abrange todos os países aqui da zona do Mediterrâneo
E nós somos uns felizardos por isso, porque vivemos muito também de produtos locais. E esta sazonalidade dos alimentos, que acabas por ter um pouco de tanto fontes de gorduras mais saudáveis que podem existir, como o azeite, tanto como fibras de várias frutas que nós temos ao longo do nosso país, excelentes, cheias de vitaminas, minerais que são, para além de anti-inflamatórios, muito antioxidantes, que também acaba por ser um pouco preventivo num estado também de cancro, de alguma situação de cancro, embora no tratamento também temos de ter muita atenção e que não vai se calhar Cuidado dizer aí melhor com o que eu, poder do porque o antioxidante pode poderá haver não aqui ser uma tão polémica, útil. exatamente, mas na ou seja, prevenção... na prevenção é Exatamente. importante termos esta noção. Fora todas as proteínas limpas que nós temos muito hábito desde sempre, fomos habituados. Que quando eu digo limpas é carne, peixe, até mesmo fontes de proteína vegetal, com muito pouca intervenção ou manipulação industrial, por assim dizer, como vemos noutros países que estão fora do Mediterrâneo. Portanto, temos muita vantagem, devemos realmente explorar cada vez mais os produtos locais e aproveitar esta sazonalidade. Mas, por exemplo, eu vou-te dizer agora, vou-te fazer uma pergunta um bocadinho mais concreta. Sim. Eu vou à tua consulta e pergunto, doutora, quais são os alimentos que eu não posso viver sem numa dieta assim semanal? No fim de semana eu até posso fazer assim uma brincadeirazita ou uma facadinha. Mas durante a semana, qual é um macroalimento? E está a falar uma pessoa que não é nutri, mas Sim. qual é Grande... quais são as linhas mestras? Ou seja, aquilo que me estás a perguntar, Pedro, é essencialmente o que é que se deve compor o prato. É mais ou menos isso que me queres dizer. nem Ou mais. seja, uma fonte, aquilo que eu estava a querer chegar era realmente uma fonte de fibras e vegetais, ou seja, isto na base dos vegetais de variadas cores. Quanto mais nós conseguimos completar, melhor, porque aí vamos buscar tanto polifenóis, os antioxidantes e outras vitaminas e ferro, etc., que não encontramos em alguns específicos vegetais. Temos de ter aqui às vezes alguns complementos. Inês, volta a repetir isso outra vez para o Pedro ouvir. Isto vai ser Todas as cortado. cores, todas as cores, porque vamos sempre buscar vitaminas e minerais completamente diferentes. Portanto, quanto mais complementarmos isto, melhor. A parte das proteínas, a mesma história, ou seja, proteínas quanto mais limpas, melhor. Ou seja, onde há uma fonte proteica, onde é o principal fator de elasticidade do nosso organismo, saciedade e tudo mais. Depois, isto vai depender muito, as doses de cada macronutriente, dependendo da pessoa que está à nossa frente. Se estamos a falar de uma pessoa normoponderal, se estamos a falar de uma pessoa que tem excesso de peso, obesidade, Certo. está aqui em risco de desnutrição, ou seja, tudo isto depois é tudo muito em conta as quantidades que utilizamos. E, obviamente, os hidratos de carbono. Estamos aqui a falar de fontes de cereais, como o arroz, a quinoa, etc., ou então mais farináceas como a batata, agora também é época a batata doce, mais as massas. Pronto, isto tudo também muito importante para um fator energético. Estas dicas são de facto bastante importantes. Eu vou perguntar só mais uma coisa à nossa Nutri. Depois passo para os rapazes. Eu sou vegano, vegetariano, tenho um menor intake na minha alimentação em relação a certo tipo de alimentos. Tenho que ter atenção a vitamina B12 e ferro, Exatamente. até porque são alguns das vitaminas que podem dar, e minerais, anemias. E as Obviamente. anemias podem interromper ou podem ser causa de exclusão para o início do tratamento. Como é que tu, enquanto nutricionista, consegues gerir? Quando não temos nenhuma inclusão de fonte proteica de origem animal, nós temos sempre que fazer uma junção de dois, ou seja, de dois, um cereal e uma leguminosa, para poder fazer todo o conjunto de aminoácidos essenciais para que não haja déficit proteico. Agora, a verdade é que quando estamos perante um paciente com preferência vegana ou vegetariana, nós temos também sempre as análises sempre a complementar, não é? Porque às vezes até é necessário suplementar, e muitas vezes, grande parte das vezes é necessário, porque a quantidade de proteína de origem vegetal para complementar a quantidade de proteína de origem animal são diferenças completamente, não são discutíveis sequer. Certo. Ou seja, Há temos uma que ter diferença muito mais muito grande, quantidade sim. de leguminosas e mesmo de cereais para poder complementar a mesma quantidade de proteína de origem animal. Portanto, à partida, a menos que estejamos a falar de um paciente que não há problema de nós gerirmos as quantidades e até tem bastante apetite, poderá ser um bocadinho difícil às vezes atingir alguns valores, essencialmente os da B12, como estávamos a falar. Portanto, é sempre às vezes necessário recorrer a alguma suplementação e ter esta noção de conjugação de leguminosas e cereais para criar aqui os aminoácidos completos
para podermos também Portanto, não invalidar. vizinhos, vocês souberam aqui em primeira mão dicas fundamentais. E agora vou deixar descansar a nossa nutricionista e vou passar para o Pedro e para o João. Pedro, durante o tratamento, e não raras vezes, os doentes e pacientes que são submetidos a radioterapia e a quimioterapia por vários ciclos, às vezes, seja ela com intuito curativo, paliativo, o que for, têm carências nutritivas e a farmácia é uma porta de entrada muito importante no nosso sistema de saúde. Quais são as dicas que tu, enquanto farmacêutico, que também o és na comunidade, podes dar e dás diariamente aos teus doentes? Olha, isso é uma excelente pergunta, porque efetivamente, e pegando aqui naquilo que a Inês estava a dizer, muitas pessoas ainda olham para a suplementação como uma espécie de um luxo alimentar. E não é. Vou dar 2 ou 3 exemplos que me aparecem inúmeras vezes. Vivemos num país com sol, portanto eu não preciso tomar vitamina D. Mentira. Nós precisamos tomar vitamina D, inclusive no verão. Faz lembrar um bocadinho, às vezes, aquelas pessoas que dizem: não, eu não preciso tomar ômega 3 porque tenho o suficiente. Nós precisávamos, se calhar, de 10 quilos de salmão, no mínimo, para fazer o aporte, muitas vezes necessário. Mas eu diria que quando o doente está em tratamento, é muito importante, ou antes de estar em tratamento, o aporte proteico é fundamental, não é? Porque, obviamente, o doente oncológico muitas vezes precisa de preparar, mas pegando também naquilo que o João dizia no início, as pessoas não têm a noção, mas eu cumprir o meu ciclo de tratamento, o ciclo de quimioterapia a tempo e horas, é absolutamente fundamental para eu ter um bom prognóstico na doença oncológica. Portanto, o que é que isto significa? Significa que o João e os colegas, antes de iniciar um novo ciclo, ou o primeiro ciclo que seja, vão fazer análises, não é? Análises pré-terapêuticas. Se eu tiver a minha hemoglobina em baixo, porque não tive ferro e vitamina B12 para construir a hemoglobina suficiente para ter valores normais, vou ter que adiar o meu tratamento. Se eu estiver no meu segundo ou no meu terceiro ciclo, muitas vezes a quimioterapia tem a chamada mielotoxicidade, que faz com que o quê? Os glóbulos brancos não sejam produzidos a tempo e horas, portanto eu tenho que incrementar o aporte de todos os nutrientes que contribuem para esta construção do meu sistema imunitário, para o deixar intacto, para o meu sistema, inclusive para o meu sistema cardiovascular como um todo, não é? A hemoglobina, o sistema imunitário, para que eu possa fazer o meu tratamento a tempo e horas e com isso ter o melhor prognóstico possível para a minha doença. Onde é que a farmácia entra nisto? Nós precisamos de recolher a informação e trabalhar em conjunto com a nutricionista, com o médico, para perceber aquela realidade e para adaptar o aporte nutricional àquela realidade, a suplementação àquela realidade, os suplementos hiperproteicos fundamentais, mas depois, antes até de começar o tratamento, esta suplementação preparatória e esta alimentação preparatória para que o meu tratamento decorra sem incidentes. É completamente diferente um doente que cumpriu o seu tratamento a tempo e horas. É tão importante. E, portanto, Eu acho que foi uma resposta é maravilhosa. fundamental. Eu vou estar a ouvir em loop porque aquilo Aquilo que eu estava a desconstruíste dizer. quase da faculdade para a vida É. real. João, eu vou-te fazer uma pergunta muito específica, está bem? Em relação aos tratamentos, e quando falamos de quimioterapia principalmente, há as ditas anemias e também há mielotoxicidades. Sim. Como é que vocês conseguem depois combater, sendo ela ferropénica, anemias de doença crónica, a etiologia, ou seja, a etiologia, sim. não é? Em muito pouco tempo, a maior parte da anemia causada pela quimioterapia é por mielotoxicidade, como o Pedro estava a dizer, ou seja, nós temos que esperar um bocadinho, às vezes, que aqui a nossa medula regenere, digamos assim, mas conseguimos dar o suporte. E antes de falar um bocadinho sobre isto, na primeira consulta tentamos perceber se tem fatores de risco de uma má nutrição. Durante e encaminhar para quem? Para o profissional que sabe mais do que nós sobre nutrição, para o nutricionista. Não nos podemos esquecer que cerca de 15 a 20% dos doentes oncológicos reduz a dose ou acaba por não realizar o esquema completo de tratamento ou então acaba por suspendê-lo por déficit nutricional. É um número robusto e nós falamos aqui há bocado que existem tipos de tratamentos, por exemplo, em adjuvâncias, que é quando nós fazemos uma cirurgia e depois complementamos com quimioterapia a seguir ou outra arma terapêutica, em que o início e a dose são importantes para a eficácia do tratamento e haver aqui reduções de dose ou começar mais tarde ou adiar muito tempo pode ter impacto na eficácia do tratamento e muitas das vezes, por exemplo, em cancros de cabeça e pescoço, em cancros do esófago, em cancros do estômago, coloretal, muitas das vezes prende-se às vezes com déficits nutricionais que podem ser sinalizados pré-tratamento, podem ter um ajuste e uma ajuda multidisciplinar, quer a nível hospitalar, quer a nível da comunidade. Não nos podemos esquecer, porque a maior parte das vezes nós temos doentes que moram em locais muito distantes dos nossos hospitais, ou
perto longe, aliás, do hospital de dia ou do sítio onde vai fazer a radioterapia, e o primeiro local onde podem acorrer para tentar haver aqui uma ajuda de imediato é na farmácia da comunidade. E Certo. na farmácia da comunidade temos aqui este intake e são profissionais de saúde. Sim, até porque em nível estatístico, farmácias, depois centros de saúde e depois, obviamente, Sem dúvida, os e hospitais. aqui este elo que tu perguntas, em relação à toxicidade dos tratamentos, sem dúvida, existe imensa. Descortinar as toxicidades vai ser aqui muito difícil, Claro, e teríamos não é que ter esse várias o reuniões. propósito agora. Agora, aquilo que eu posso dizer é, tem toxicidade associada, sem dúvida. Na parte do doente com déficit nutricional, é sinalizá-lo de imediato na primeira consulta. Eu sei que às vezes é difícil com a correria do dia-a-dia, sem dúvida, mas não podemos descurar, pelo menos nos doentes que eu falei há bocado. Cancro, cabeça e pescoço, esófago, estômago, coloretal, porque os números estão aí, os números falam por si. Se nós não os sinalizarmos, se não enviarmos uma consulta de especialidade de nutrição e se, em alguns casos, não estivermos a tempo de uma suplementação proteica, nutricional para o déficit existente, isso vai ter impacto na minha consulta. Eu vou adiar tratamentos. Mas agora, João, quero uma resposta bastante rápida, até porque a nossa reunião está quase a acabar, o senhorio está quase a chegar com as chaves na mão. Sarcopénia, o que é? É prevalente? É prevalente, cada vez mais. Nós falamos de caquexia, de sarcopenia. Mas o que é caquexia? O que é sarcopénia? Basicamente é quase como um estado em que tu vais ter um estado metabólico em que acabas por haver um grande consumo e tu vais perder massa magra. Vai haver uma perda ponderal, uma perda de peso e que vais roubar a tua parte mais essencial, uma massa magra, em que vai haver aqui uma sarcopénia, perda de massa magra e vais perder um peso, sem dúvida há uma perda ponderal e que vai haver uma limitação funcional. Isso pode ser decorrente do próprio tratamento e pode ser decorrente da própria doença. Junta a doença neoplásica com o tratamento, tens aqui um sinergismo que não gostas muito. Como é que tu podes fazer isso? Nutrição, exercício, suplementação, se necessário, relativamente a um déficit calórico e proteico, como o Pedro e a Inês falaram há bocadinho, exercício físico. Paulatinamente, os estudos estão aí e indicam, e nós podemos combater a caquexia e a sarcopenia lado a lado. Agora é preciso que haja uma equipa que esteja validada e não precisa ser toda no mesmo sítio. O que é que eu falei há bocado? O exercício perto de casa, ter um suplemento ou uma ajuda relativamente a um nutricionista que possa estar na comunidade, que possa fazer a consulta na farmácia da comunidade, porque muitas das vezes os nossos doentes deslocam-se vários quilómetros e quilómetros para vir fazer o tratamento. Por isso é preciso adaptar aqui, gerir recursos, e isso vai ter um benefício na tal caquexia e sarcopenia que falaste. Eu acho que as respostas estão aí e se tiverem dúvidas em relação à sarcopenia e a mais momentos ou definições médicas, podem também vir aqui à farmácia Almeida, em Campo de Ourique, ter uma consulta com a nossa Nutri. Vamos, antes de acabarmos a nossa reunião do condomínio, falar de uma ligação bastante importante. Pele, nutrição e cancro. João, tu já estudaste várias vezes melanoma, foi até um objeto de estudo para ti bastante sensível durante o internato. Pedro, não raras vezes o vês aqui diariamente, sejam os carcinomas basosolares e afins, ou então nervos atípicos, e também Inês, Maria Inês. Como nutricionista, é também importante o aporte nutricional para melhorar a nossa pele. Eu vou-vos pedir uma resposta simples, mas também dedicada para os nossos ouvintes lá em casa e onde estiverem, mesmo aí no trânsito, a desesperar. Pele e nutrição. É importante este fator. Sim, e acho que cada vez está a ser um boom o anti-aging a nível da nutrição e todo o cuidado que a população tem tido em poder retardar todos os sinais mesmo de envelhecimento e todo o envelhecimento das próprias células que vamos tendo. Quanto mais pudermos ter algo que nos ajude a retardar estas situações, ainda mais com a nutrição, obviamente, melhor ainda, não é? A parte suplementar, neste caso, é ótimo. Ácido hialurónico, a parte do colagênio, vitamina C, vitamina A, tudo isto ajuda muito à parte do anti-aging. Não é só uma luminosidade que eu quero na minha pele, é também uma pele saudável. Pedro, vou-te perguntar, como farmacêutico, e sabendo tu melhor a tabela periódica do que qualquer pessoa que está aqui, e conjugá-la, então seria fantástico. Pele, como farmacêutico, e a parte a incidência de novos cancros da pele principalmente em Portugal, um país com exposição solar exímia, é preocupante. É preocupante e eu diria que é daquelas situações em que, mais uma vez, temos que insistir que a prevenção se faz ao longo do ano inteiro.
Nós só nos lembramos de Santa Bárbara como de faz trovões, não é? Portanto, Sim. Então, só, verdade. só utilizamos a proteção solar no verão, mas sobretudo as pessoas que trabalham no campo ou as pessoas que trabalham expostas ao sol durante o ano inteiro, pelo menos no rosto, deveriam utilizar uma proteção solar adequada. Portanto, são os pilares básicos da nossa vida saudável e hoje em dia olha-se para o envelhecimento quase como uma doença, mais uma vez, tal como as pessoas que querem um bom prognóstico quando recebem um diagnóstico de doença oncológica devem cuidar da sua nutrição. Obviamente o diagnóstico é essencial, um bom tratamento é essencial, mas a par e passo com estes dois pilares, o terceiro pilar é uma nutrição fundamental e, por que não dizê-lo também, uma pele cuidada, porque gostarmos de nós também faz parte do tratamento. Claro. Isto deveriam ser as regras básicas para a nossa vida como um todo, quer em termos de longevidade, quer em termos de prevenção e tratamento da doença oncológica. Portanto, sim, a pele é, diria, um dos pilares fundamentais para o nosso autocuidado, para a nossa saúde e pode e deve ser cuidada nutricionalmente e com os cuidados necessários no dia-a-dia. João, a última pergunta em relação à pele, à nutrição e também à incidência de novos casos de cancro na população jovem. É tão importante aquilo que tu estás a dizer agora. E se calhar eu vou fazer aqui um spoiler. Eu e tu tivemos há muito pouco tempo uma grande amiga nossa que foi diagnosticada com cancro. Nós mandamos assim um grande beijinho. beijinho. Ela é nossa colega, é médica e sem dúvida que a primeira palavra que nós pensamos assim é: ok, vai fazer tratamentos, nós temos que ver se tem tudo o que necessita. Porquê? Certo. Tratar da pele durante os tratamentos oncológicos é tão importante, nomeadamente em tratamentos locais, como a radioterapia. Nós não podemos descurar o banho na reptilização e reptilização do nosso corpo. Uma água termal, apaziguante. Sem dúvida. Um A cicatrizante hidratação, do início. cicatrizante. Sim. E a primeira coisa que nós lembramos foi: ok, ela vai ser operada. Nós vamos precisar de lhe enviar o melhor kit Verdade. possível e nós enviamos. E nesta situação aquilo que nós procuramos é marcas que nos deem robustez científica. E naquela situação o que é que nós pensamos? Ok, nós temos que ajudar. E este caso é válido para a nossa amiga porque foi há muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Aliás, e ela foi na tá- semana passada. Eu vou mandar outra vez um grande beijinho. E é aquilo que tu estás a dizer, que é o eixo relativamente a tratamento oncológico e tratamento de suporte da pele. Não podemos descurar, porque às vezes, não raras vezes, e acaba por ser um trabalho de casa, tem que ser feito por toda a gente, que é o tratamento da pele em casa com produtos que testem e sejam testados em doentes oncológicos. E nós falamos de marcas que têm isso, que têm o estudo por detrás do seu conhecimento. E há poucas que o têm. Exatamente, E uma como- delas é bastante conhecida e está bem atrás de ti e eu gosto muito. E o Pedro e a Inês têm atrás deles uma robustez da La Roche-Posay. Nós falamos, por exemplo, do Lipicar em relação à parte de um emoliente para uma hidratação robusta e sem dúvida que o Cicaplast na situação. Cicaplast é o campeão para tudo e mais alguma E coisa. quero isso dizer que não descurar o tratamento da pele Sim. é essencial para a eficácia dos tratamentos. Independentemente do cancro que falemos, mas em outubro e novembro incidimos mais sobre o cancro da mama e o cancro da próstata. Eu vou despedir-me dos meus 3 convidados, mas sem antes fazer uma última pergunta. Inês, Maria Inês, como nutricionista, qual é a palavra que descreves enquanto profissional de saúde e que possas dizer aos teus clientes: tem um diagnóstico de cancro, eu sou nutricionista que vai fazer o seu plano alimentar. Comigo você está... Seguro. Eu gostei. Pedro, eu vou reformular e olhando para ti. Eu tenho dificuldade em ter acesso ao meu médico de família. Eu nem médico de família tenho. Sabe Deus a quantidade de anos que eu quis um. Eu não tenho capacidade para ir ao hospital privado e ter um médico assistente. O meu oncologista é bem longe, mas eu conheço o meu farmacêutico. Eu contigo vou estar mais... Em equipa. Caraças, vão-me deixar a chorar? E agora, João, esta é fácil, eu acho que é para ti. Será? Como oncologista, vês diariamente pessoas que precisam de rede de apoio, não é só de diagnóstico que vive a doença, mas também de apoio em equipa. É para ti fácil dizê-lo, mas muitas vezes fazê-lo é difícil pelas circunstâncias. Contigo as pessoas estão mais... Em casa. Ok. E porque é de casa que falamos, despedimos da nossa reunião de condomínio, mas marcamos já encontro brevemente, porque aqui fala-se de saúde.